Agora nós vamos tratar dos prazos no período eleitoral propriamente dito, né, a última parte da nossa apresentação. A gente inicia aqui falando da resolução 23.478, nós já falamos dela aqui. Ela é aquela que fala da aplicação do Código de Processo Civil ao âmbito eleitoral. Aqui tem a previsão de que, no artigo 7º, parágrafo 1º, de que durante o período definido no calendário eleitoral, e aqui quando ele fala definido no calendário eleitoral, a gente entende o período eleitoral propriamente dito, né, que compreende os atos realizados entre os registros de candidaturas até a diplomação dos eleitos, né. Então, nesse período, os prazos são computados na forma do artigo 16 da Lei Complementar número 64 de 1990, da Lei de Inelegibilidades, não se suspendendo nos finais de semana ou feriados. Abaixo aqui a gente tem a previsão da própria Lei de Inelegibilidades, que vem falar que os prazos são peremptórios, contínuos, correm em secretaria ou cartório e a partir da data de encerramento do prazo para registro de candidatos não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, né? Aqui a gente até pode dizer assim que acaba um pouco aquela discussão sobre a contagem de prazo em dias úteis na Justiça Eleitoral, porque nesse período todos os dias são úteis para fins eleitorais. Então, não existe suspensão de prazo em sábado, domingo, feriado. Todos os dias vai ocorrer expediente. Aí a gente fala aqui do calendário eleitoral, né? É importante para quem não está familiarizado saber, né? O calendário eleitoral ele é uma resolução do TSE, ele está naquele conjunto de resoluções que são editadas para cada pleito, e é muito útil, muito interessante, né? É um cronograma com todos os eventos importantes relativos às eleições e que são previstos dessa forma aqui, né, que está citado, vem a data e o que ocorre ali, os prazos que estão vencendo naquele dia em específico. Isso ajuda muito, né, e traz muita transparência para todos aqueles que vão trabalhar com as eleições. Em relação às eleições de 2020, uma situação completamente excepcional, né, que tem ocorrido. Então, essa resolução ela foi publicada, né, normalmente, né, o ano passado, no prazo, né, definido para que o TSE edite as normas referentes ao pleito seguinte, mas a gente sabe que existe uma possibilidade bem grande, inclusive, de que as eleições sejam alteradas, né? A data da eleição alterando, consequentemente, isso vai gerar alterações no calendário eleitoral. Então, nós vamos trabalhar aqui com as datas que estão previstas nessa resolução que trata do calendário eleitoral, simplesmente para fins exemplificativos, porque isso pode ser alterado daqui a alguns dias. Então, por exemplo, está previsto aqui que no dia 15 de agosto é o último dia para os partidos apresentarem o registro de seus candidatos, e também aqui, no item 3, data a partir do qual os cartórios eleitorais e as secretarias dos tribunais eleitorais permanecerão abertos aos sábados, domingos e feriados. Então, o expediente agora é contínuo até que ocorra a diplomação dos eleitos. Na sequência aqui eu vou colocar
colocar a data as datas seguintes aqui, né? Eu já coloquei aqui já a de 18 de dezembro, que era a data que estava prevista para encerrar esse período eleitoral. Então, estaria aqui, ó, data a partir da qual as secretarias dos tribunais eleitorais e cartórios eleitorais responsáveis pela análise e execução das prestações de contas não mais permanecerão abertas aos sábados, domingos e feriados. Então, retornaria à rotina normal. Mas a gente sabe que provavelmente vai ocorrer uma alteração da data da eleição, então isso aqui é bem provável que não será mantido. Outra questão interessante para a gente falar aqui dentro do período eleitoral é a prioridade que os feitos, né, eleitorais têm em relação a outros tipos de processo que tramitam no judiciário. Como vocês devem saber, entre as peculiaridades da justiça eleitoral, das várias que nós já falamos, uma delas é que nós não temos um corpo próprio de magistrados e também não existem membros do Ministério Público que atuem especificamente na justiça eleitoral. Ocorre que os juízes e promotores eleitorais, eles acumulam a função eleitoral. Então, eles continuam desenvolvendo normalmente as suas atribuições ali perante a justiça comum, perante a promotoria. A diferença é que nesse período eles devem dar prioridade aos feitos eleitorais. Não pode justificar a execução dos trabalhos, né, ordinários para deixar de cumprir prazos da justiça eleitoral sob pena de prática de crime de responsabilidade. Isso em decorrência daquela característica que a gente disse que é marcante no direito eleitoral, que é o da celeridade. Os prazos eles devem ser cumpridos, são prazos rígidos e que devem acontecer na data prevista para que as outras atividades do cronograma se realizem normalmente. Se uma não for executada no tempo certo, ela vai consequentemente atrapalhar as seguintes. Então não pode correr esse risco. Nesse período, os feitos eleitorais eles têm absoluta prioridade. E aí vem outro fator aqui interessante, que eu até coloquei brincando aqui, né, a prioridade da prioridade, que são os pedidos de direito de resposta e as representações por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet, que eles correm com prioridade sobre os outros feitos eleitorais. Então, os feitos eleitorais têm prioridade sobre os da justiça comum, né, com exceção ali do habeas corpus de mandado de segurança, e esses aqui, o direito de resposta e as representações por propaganda irregular, eles se sobrepõem aos demais feitos eleitorais. Porque o direito de resposta, às vezes, dependendo do período que tiver ali da campanha, se ele não for imediato, ele não vai surtir nenhum efeito. Vai ser prejudicado. É um tempo muito curto e ele tem que ser imediato, né? A resposta tem que ser imediata. Às vezes, por exemplo, a ofensa ocorreu ali no penúltimo dia de campanha. Então, ou aquela resposta sai no último dia do prazo para veiculação, ou ela não sai mais. Então, por isso, né, que tem essa prioridade absoluta para esses tipos de ação. Ainda sobre essa temática dos prazos aqui, a gente traz aqui algumas disposições sobre a resolução que dispõe sobre representações, reclamações e pedido de direito de resposta. Também faz parte daquele conjunto de resoluções que o TSE edita para cada pleito, né? Para esse ano agora de 2020 é a 23.608,
de 2019, mas não custa frisar aqui, né, se essa resolução não será aplicada para outra eleição, né? Em 2022, outras resoluções serão editadas e terá uma sobre esse tema, né? Essa aqui é específica para a eleição de 2020. Então aqui volta a reafirmar aquela característica de que os prazos são contínuos e não se interrompem nos sábados, domingos e feriados, né? Como a gente já observou que constam em outras normas. Aí é interessante aqui que artigo 9º, as comunicações processuais ordinárias, né, tirando as urgentes, né, se é que a gente pode dizer que nesse período existe alguma coisa que não seja urgente, né, mas vamos dizer assim, a urgência normal, não a urgência urgentíssima, né, será realizada das 10 às 19 horas, salvo quando o juiz determinar que seja feito em horário diverso, né. Então, se for uma situação urgentíssima, né, então o juiz pode até determinar a comunicação fora desse horário, mas dentro desse período, o ordinário é que ocorra essa comunicação das 10 às 19 horas, até porque alguns prazos, como a gente observou, são contados em horas, né? Então é importante que aqueles que acompanham tenham uma previsibilidade de acompanhar, até porque os mecanismos de acompanhamento das comunicações nesse período também não são comuns, como a gente vai observar agora, né? Nesse período, aqui como diz o artigo 11, né, a citação ela é realizada, aqui a gente percebe uma ordem de preferência, tá? Ela é realizada por mensagem instantânea. A preferência que a resolução dá é pela utilização de aplicativos de mensagem instantânea, né? Vamos falar logo aqui, né, o WhatsApp, né? E frustrada essa, sucessivamente e-mail, aí tem uma ordem, né, aqui das preferências, né? Então, primeiro vai ser ali o aplicativo de mensagem instantânea, depois e-mail ou os demais meios previstos no Código de Processo Civil. Então, aqueles meios que o CPC coloca lá como ordinários, aqui eles são a última opção. A previsão da resolução para esses feitos, aqui as representações, reclamações e pedidos de direito de resposta, é a utilização de meios eletrônicos muito mais céleres. Então, também é importante acompanhar, né? Esse sentido aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do aplicativo de mensagem instantânea aqui, né? O WhatsApp, o Telegram, né? Tem alguns aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí também é importante aqui destacar essa exceção trazida aqui no parágrafo 2º, né, que ela fala que essa forma de citação, né, vamos dizer assim, com menos rigor, né, ela não se aplica às representações submetidas ao procedimento do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Né? Aí, para essas aqui, né, para essas representações que seguem o rito do artigo 22, né, que é o mesmo rito ali da AIGE, né, para essas representações, vai usar o disposto no Código de Processo Civil. Mas então, agora resta... Aí pode se perguntar assim, né, mas e quais são, então, essas representações que seguem o rito do artigo 22 da Lei de Inelegibilidade? Aí a resolução prevê, essa resolução 23.608, prevê lá no artigo 44 quais são as espécies de
representações que seguem esse rito do artigo 22, lá da Lei Complementar 64, né? Vamos entrar em detalhes aqui, vamos seguir com o nosso conteúdo. Aqui é um ponto também muito interessante para a gente falar, que é o da obrigação de cadastrar telefone com aplicativo de mensagem instantânea, né? Que é o WhatsApp, o Telegram, né? Que são os dois mais conhecidos, mas para a maioria mesmo das pessoas é o WhatsApp, né? Então, o que acontece aqui? Lá na resolução que trata do registro de candidaturas, né, para esse ano, né, para essa eleição é a 23.609, ela prevê a obrigatoriedade lá quando se preenche o requerimento de registro de candidatura, de que se informe um telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagem instantânea e também de endereço eletrônico. Aqui é importante a gente destacar, né, nós que somos de zonas eleitorais do interior, né, a gente observa que muitas pessoas mais simples, assim, às vezes nem tem smartphone ou não sabe lidar com essas tecnologias, e ali informa, por exemplo, numa situação dessa, acaba fornecendo ali um número de telefone de alguém da confiança dela e que vai ter esse acesso, que vai receber essas mensagens, né? Ela acha às vezes que por ser, por exemplo, um aplicativo de conversa, né? E as pessoas usam isso normalmente para questões informais, que isso não vai ter muita diferença, que é só para receber algum aviso sem caráter oficial, né? A gente percebe aqui que para essas espécies de ações eleitorais o aplicativo é disponível inclusive para citação. Então vamos imaginar aí um candidato que fornece lá o número do celular lá de um neto, lá, às vezes um adolescente, uma criança lá, porque ele não tem familiaridade com essas tecnologias, mas a partir do momento que recebeu a mensagem, né, que enviou, né, não precisa nem receber, a partir do momento que enviou a mensagem, já está feita a citação. Então é importante que os candidatos, né, e quem for orientá-los, quem for assessorá-los, né, observar essa questão de demonstrar o quanto é importante ficar atento, né, nos aplicativos de mensagem lá, o WhatsApp dele, quanto no e-mail. Também tem alguns que a gente percebe que nem não acompanham mais, não leem e-mail, né? Agora com essa questão das redes sociais, o e-mail foi ficando meio de lado, né? Mas nesse período eleitoral é importante acompanhar e fazer a leitura constante ali, pelo menos diária, né, dos e-mails, para saber se está chegando alguma notificação da Justiça Eleitoral. Também é interessante, né, a gente falando aqui dessas questões da tecnologia, das redes sociais, é importante informar que os cartórios eleitorais aqui do estado de Goiás, eles estão usando o WhatsApp Business, né, no número fixo. Então, para quem ainda não conhece esse tipo essa versão do aplicativo, não assusta com essa questão da gente usar um número de telefone fixo para se comunicar por WhatsApp, tá? A gente está usando essa tecnologia agora. Por fim, vamos falar aqui do mural eletrônico. Ela é uma previsão aqui da Lei das Eleições, a Lei 9.504/97, que ela foi inserida pela Lei da Mini-Reforma Eleitoral 13.165 de 2015, para facilitar
né, a divulgação das comunicações ali centralizar de uma forma mais simples, né, e mais célere nesse período eleitoral. O que acontecia ali? O parágrafo 4º, né, que era o que vigorava antes, ele já tinha essa previsão ali de meios, vamos dizer assim, menos formais para as comunicações judiciais, mas já estava um pouco ultrapassado, né? Que era fax, telex, telegrama. Então, acrescentou-se o parágrafo 5º, prevendo a possibilidade aqui da criação desse mural eletrônico, que é utilizado nesse período eleitoral, que a gente pode dar uma olhada aqui de como que é a aparência dele, né? Aí aqui são feitas as publicações, são disponibilizadas, então aqueles que estão envolvidos ali no processo eleitoral têm o dever de acompanhar essa página aqui nesse período, porque as comunicações da Justiça Eleitoral são feitas por aqui. Para o que nos interessa aqui na questão de prazo, né, e de uma forma bem resumida, pode dizer que a proposta é de alterar a data da eleição, sendo o primeiro turno realizado dia 15 de novembro e o segundo turno dia 29 de novembro. Isso gera uma consequência de alteração de várias datas, né, no período eleitoral aí, mas o Célio Cacheta já gravou um vídeo muito bom, inclusive recomendo vocês assistirem, falando dessas possíveis datas aí quais serão, né, as datas caso essas alterações aí se confirmem, né? Mas é importante a gente registrar que ainda não foi aprovada essa proposta de emenda constitucional, ela está em tramitação, ela foi aprovada somente em uma das casas, né? Agora vai passar para segundo fazer análise, então tem todo um trâmite ainda que nós devemos aguardar. É claro que é bom já ir analisando quais são os cenários possíveis, né? E é muito provável que venha a se manter, né? Mas nós não podemos dizer que essas datas já são oficiais, tá? A proposta ainda está em tramitação. Aí eu deixo aqui no final o link novamente do portal das eleições para acompanhar ali as normas referentes às eleições de 2020, porque se tiver alguma alteração, né, com certeza o portal do TSE será atualizado e você consegue acompanhar por lá as modificações, né, quando elas se tornarem oficiais. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a paciência de vocês aí de terem assistido. Espero ter contribuído com alguma coisa aí para realização das atividades de vocês. Deixo meu contato para qualquer dúvida que a gente puder ajudar ou que a gente puder buscar uma resposta juntos. E fiquem com Deus, um abraço e, se puder, fique em casa.